Via Justiça fala hoje sobre a portabilidade de crédito que cresceu quase 100% no Brasil. Em pauta, o direito do consumidor em buscar taxas menores de juros para empréstimos e financiamentos bancários. Nossos convidados, o desembargador Antônio Bispo, da 15ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e Rômulo Brasil, advogado especialista em direito do consumidor. Numa parceria da TV Assembleia com a Magis, a Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. A portabilidade de crédito cresceu 93,7%, quase 100%, no ano passado em relação a 2016, segundo o Banco Central. A maioria das transferências foi do empréstimo consignado. Desembargador, o que é uma portabilidade? Como ver esse crescimento especificamente na portabilidade de crédito? Olha, a questão da portabilidade é uma iniciativa legislativa no sentido de desvencilhar o devedor de uma dívida contraída para que ele, numa nova oportunidade, tenha uma contratação mais favorável no sentido de diminuir os encargos financeiros daquela operação de crédito. Como que o senhor vê esse crescimento de quase 100%? Olha, a grande questão é decorrente da estrutura do sistema financeiro nacional. Nós temos no artigo 192 que o sistema financeiro nacional serve a promover o desenvolvimento social através do fomento mercantil. Acontece que, desde 1988, espera-se uma lei complementar regulamentando o sistema financeiro nacional, o qual está assentado em uma base de senso comum e não de senso jurídico, na qual a Lei 4.595 foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988 e alçada ao patamar de lei complementar. Ocorre que o nosso sistema jurídico não permite que o Poder Judiciário legisle e pelo processo legislativo, não se concebe que uma lei ordinária editada dos idos de 1964 possa ser transformada em uma lei complementar. Mas é o que está valendo, pelo menos o que está sendo aplicado. Está sendo aplicado, mas tecnicamente, de acordo com a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a Lei 4.595 nem existe no mundo jurídico. Isso porque a lei nova, ela revoga a lei anterior quando ela conflitar. Então, se o legislador constitucional estabeleceu que o sistema financeiro nacional seria regulamentado através de uma lei complementar, nós temos aí uma revogação formal da lei ordinária que tratava da questão. Não bastasse essa revogação formal, nós temos material, porque a Constituição Federal estabelece no artigo 48, inciso 13, salvo engano, que a matéria financeira, cambial e juros, esses seus contratos, é da competência do Congresso Nacional. Então, a Lei 4.595 é uma lei editada por Castelo Branco, não teve o crivo do Congresso Nacional, não é uma lei complementar. E não bastasse essa revogação formal, nós temos expressamente no artigo 25 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias que todas as delegações do Legislativo que estivessem com o Executivo estariam revogadas 180 dias depois da promulgação da Constituição. Mas nesse caso, desembargador, o que tem a ver com o crescimento da portabilidade? Sim, o grande problema do Judiciário é o excesso de demandas envolvendo o consumidor de serviços bancários e essas supostas instituições financeiras. Então, existe um senso geral comum no sentido de que a taxa de juros praticadas no Brasil é alta, é a taxa de juros mais alta do mundo. Só que essa taxa de juros só é alta porque não tem regras disciplinando o sistema financeiro. O que é uma instituição financeira? Quais são os limites de uma instituição financeira? Então, a composição da taxa de juros
ela fica ao arbítrio de cada instituição financeira que celebra a operação. E nesse caso, o consumidor ele fica vulnerável decorrente da ausência de regra geral e abstrata regulamentando essa situação. Doutor Rômulo, como que a portabilidade surgiu no cenário econômico brasileiro? Eu gostaria que o senhor também comentasse a fala do desembargador. Muito obrigado, Carlos. É até um posicionamento, foi muito bem dito pelo desembargador Antônio Bispo, mas, entretanto, como advogado do consumidor, eu tenho uma visão mais pontual acerca do Instituto da Portabilidade. Enquanto advogado, eu entendo, nós entendemos que veio para beneficiar, para trazer vantagens ao consumidor, ao cliente, no sentido em que oferece ao cliente bancário, portador de determinada dívida, a possibilidade de deixar aquela instituição financeira originária e migrar, com a dívida ser migrada para outra instituição após obter uma taxa de juros menor. E em 2007 nós tivemos um cenário um pouco atípico, que nós tivemos a menor taxa índice da Selic nos últimos 30 anos. Então, empréstimos contraídos em datas anteriores com taxas de juros maiores foram possíveis serem negociados a partir de 2017 com taxa de juros menor. Então, o consumidor procura uma instituição bancária, faz a consulta do empréstimo sob uma taxa menor, obtendo êxito, ele leva na instituição originária e migra. Por isso, a portabilidade de uma instituição bancária para outra com taxas menores. Vamos ver agora a opinião popular em Belo Horizonte sobre os juros cobrados pelas instituições financeiras. Dívida é o que eu mais tenho. Eu acho que os juros cobrados são abusivos, né? E é uma coisa interessante que o governo controla tudo. Adora taxar as coisas, aumenta impostos e com os bancos nada. Parece que o capital financeiro realmente manda no país. A forma de fugir dos bancos é não ter dívida, né? O que costuma ser muito difícil, principalmente numa época de crise como essa. Os juros são abusivos, são os juros mais altos do mundo. O Brasil adota essa política porque não tem uma fiscalização efetiva. A forma de fugir é não ficar devendo as despesas dentro do orçamento. A pessoa tem que procurar fazer uma programação financeira melhor, principalmente para não ficar dependendo de empréstimo, de financiamento. Na hora da precisão ela faz, mas no final das contas, quando vai colocar no papel, isso pesa demais. Seria bom se eles parcelassem, fizessem um acordo com juros um pouco menor, porque é sempre abusivo, é sempre de uma forma que a gente não tem condições de pagar. E assim acaba protelando, vai durando mais e assim vai só piorando a situação. Os juros são extorsivos. Se puder correr dos bancos de compras a prazo, é muito bom. Gostaria que os senhores comentassem a fala popular, mas pergunto primeiro para o senhor, doutor Rômulo, de quanto chega a ser a redução de juros com a portabilidade? Olha, Carlos, essa redução vai depender muito da taxa de juros do momento atual do sistema financeiro brasileiro. Tá? Conforme eu disse, em 2017 nós tivemos uma redução da Selic. Isso possibilitou que os bancos oferecessem empréstimos a uma taxa mais reduzida. Agora, acerca do percentual, cabe ao consumidor, fica, de certa forma, um tanto quanto difícil fazer essa previsão, porque tem toda uma liberdade contratual e comercial envolvida. Então, cabe ao consumidor procurar as instituições financeiras, as instituições bancárias, negociarem essas taxas. Tá? Então, vai depender muito da barganha do consumidor. O que o senhor achou do povo? Fala, desembargador. Olha, o povo, no seu senso comum, atribui a taxa de juros como abusiva. Tecnicamente, a taxa de juros é ilegal. O artigo 8º da Lei 7.492 de 86 fala taxativamente que é crime emprestar dinheiro sem taxa de juro prevista em lei. Nós temos uma norma penal em branco que pede uma lei regulamentando a taxa de juros. Então, não se pode entregar às instituições financeiras
o critério de limitação da taxa de juros. A liberdade de contratar, né, nesse contrato de ordem pública, ela deve ter uma limitação legal, evitando que o consumidor fique em mãos cujos interesses não estão à dignidade da pessoa humana e à função social desse contrato tão importante na vida cotidiana. Ouvir a Justiça faz agora um rápido intervalo e voltamos em instantes. Ouvir a Justiça e a portabilidade de crédito no Brasil. Participando do programa, o desembargador Antônio Bispo, da 15ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e Rômulo Brasil, advogado especialista em direito do consumidor. O crédito consignado representa a maioria das transferências em portabilidade. Por que o crédito consignado, doutor Rômulo? Olha, Carlos, são em decorrência de algumas questões. Primeiro, a garantia que as instituições bancárias têm no recebimento, né? E a garantia no que diz respeito à garantia do recebimento, do débito, tendo em vista que é decotado da folha de pagamento no caso, servidor público. Um outro dado aí que nós julgamos também muito substancial é o fato de que na verdade, o governo federal, e aí só a título de exemplo, ele limita, ele disciplina esse percentual para servidores federais em até 30%. Né? Então tem um controle maior nessa transação financeira e nós acreditamos que é em decorrência disso. Desembargador, em termos legais, o que é admissível em termos de taxas de juros nos créditos? Olha, as operações consignadas foram idealizadas com o objetivo de se conceder um crédito mais barato em razão da garantia e em razão da minimização da possibilidade de inadimplência. Então, as taxas de juros elas são fixadas levando em consideração a inadimplência média no momento atual e a inflação e uma série de fatores que não estão sob o controle do consumidor de modo geral. Então, a taxa de juros ela sempre foi um elemento essencial para que o contrato de mútuo exercesse a sua função social e pudesse, com o empréstimo, se promover o desenvolvimento social através do fomento mercantil. Ocorre que essa limitação de 30%, ela não acontece em favor do consumidor, ela acontece em favor das instituições financeiras, na medida em que se limita a capacidade de endividamento do consumidor ao contrair um empréstimo. Então, a pessoa que não tem uma educação financeira e que pretenda contrair um empréstimo superior à sua capacidade de pagamento, ela não vai conseguir em face desse limite que vai ser determinado. Então, quando se idealizou a taxa de juros no empréstimo consignado, acreditava-se que essa taxa de juros seria uma taxa de juros no padrão civilizado, na medida em que é um empréstimo altamente garantido para quem está emprestando. Mas essa taxa de juros ela é fixada ao livre arbítrio do mutuante e o consumidor só vai poder pedir dentro de um sistema financeiro onde não tem muitas opções de baixar essa taxa de juros. Doutor Rômulo, em termos financeiros, como as instituições elas conseguem melhorar as condições originais do contrato? Essas condições elas são, via de regra, melhoradas
em decorrência da redução dos juros. Né? Conforme já comentamos agora há pouco, com a redução da Selic em 2017, salvo engano, de 16 para 17, 16 alcançando o patamar aí de 14%, algo em torno disso, e em 17, 7%, então possibilitou-se que as instituições bancárias oferecessem empréstimos a juros menores. E, como consequência, com o Instituto da Portabilidade, o consumidor pôde fazer essa consulta junto aos bancos e, encontrando taxas menores, efetuarem, realizarem a proposta junto aos bancos originários para que se fizesse a portabilidade. Como consequência, os clientes, o consumidor, ele conseguindo taxas menores e com impedimento de alteração do saldo devedor, taxa menor, manutenção do saldo devedor, o cliente alcançava redução nas parcelas. Então, quer dizer, na portabilidade não pode aumentar o saldo devedor? Não pode aumentar o saldo devedor, não pode aumentar o número das parcelas. Logo, como consequência, se conseguiu-se uma taxa de juros menor, ela reflete diretamente no valor menor da parcela, mantendo o saldo devedor. Ou seja, porque se aumentar também não é portabilidade, não né? seria portabilidade, não encaixaria aí no Instituto da Portabilidade, que tem como obrigatoriedade a manutenção aí do saldo devedor. Além da portabilidade no crédito, especificamente para empréstimos, né, e financiamentos, desembargador, quais outras possibilidades de portabilidade? Olha, essa portabilidade, não obstante ela tenha a intenção da redução da taxa de juros, fora dos contratos consignados, em outro segmento importante da dívida do cidadão, que é o financiamento imobiliário. Crédito imobiliário. Crédito imobiliário. Tem sido transformado a garantia hipotecária com a garantia da alienação fiduciária. Então, oferece-se uma taxa de juros menor para o devedor hipotecário, desde que o contrato seja transferido para a alienação fiduciária. Isso gera uma consequência muito desfavorável ao consumidor, na medida em que a alienação fiduciária em garantia ela é muito mais célere para executar do que a execução hipotecária. Então, o consumidor, ao examinar o contrato de portabilidade, seja de crédito imobiliário, seja de outra modalidade de crédito, ele deve se certificar efetivamente qual que é o custo efetivo total daquela operação, porque não é somente taxa de juros que compõe esse valor dessa parcela. Quer dizer, deve ter um cuidado maior. O Via Justiça faz mais um intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa. O Via Justiça analisando o crescimento de quase 100% na portabilidade de crédito no Brasil. Participam do programa o desembargador Antônio Bispo, da 15ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e Rômulo Brasil, advogado especialista em direito do consumidor. Doutor Rômulo, como analisar a concorrência entre bancos após o surgimento da portabilidade? Nós vamos entrar, então, um pouco na área do direito econômico financeiro. Sim. Perfeitamente. Muito embora tenhamos aí alguma certa limitação, mas a portabilidade, ao nosso entendimento, ela dentro do possível, ela veio até minimizar aí os reflexos do possível oligopólio entre os bancos, né? Na medida que se está facilitando, se está permitindo, entre aspas, em uma concorrência maior, porque cada instituição financeira bancária, ela tem o interesse individual em trazer para si os investidores, trazer para si os clientes passíveis a realizar empréstimo, até porque vivem disso. Então, mesmo com as limitações, vindo a portabilidade,
abre-se aí uma concorrência entre elas, cada uma tentando, na medida do possível, oferecer taxas e condições menores, e o consumidor, por sua vez, se beneficia dessa disputa, alcançando melhores condições mais atrativas para driblar aí o momento econômico. É muito importante lembrar que durante essa negociação, o consumidor tem que ficar atento ao custo efetivo total, Carlos. É o chamado CET, né? Sim, exatamente, né? Perfeito. Ele deve ficar atento a não deixar ser seduzido em primeiro momento pelas taxas de juros, porque infelizmente é comum e do conhecimento de todos que essas transações bancárias, financeiras, via de regra, elas podem ter ali embutidos taxas, impostos. Então o consumidor, às vezes, seduzido por uma pseudo taxa menor, ele vai lá, efetiva a transação, sem o cuidado de avaliar o custo efetivo total, o CET, e aí ele corre o risco de fazer um mau negócio. Desembargador, pode-se considerar os poucos bancos brasileiros como um oligopólio? Olha, o Brasil carece de regras legais no sentido de regulamentar o sistema financeiro nacional. Então, nós temos poucos bancos e uma desinformação generalizada acerca de qual que é a função social dos bancos e de que é possível ou não é possível fazer. Existe uma ideia de que dinheiro rende dinheiro, aplicações financeiras não deveriam sequer existir. O dinheiro ele deve existir para promover a circulação de riquezas. Então, a maioria dos economistas, e se vê em entrevista, tem um interesse pessoal contra o interesse comum, que é a inflação. Olha, eu quero que as aplicações financeiras rendam mais. Mas o banco, que trabalha com o dinheiro do aplicador, ele quer ganhar e o aplicador também quer ganhar. Mas a sociedade ela fica prejudicada na medida em que o empreendedor ele deixa de fazer um empreendimento para gerar imposto, gerar riqueza, gerar produção, porque ele vai ter que buscar o dinheiro no mercado financeiro. E o dinheiro no mercado financeiro é caro. Então, é possível, e nós não temos consciência de que é possível promover o desenvolvimento através do fomento mercantil. Dr. Rômulo, quando os bancos agem de forma abusiva na portabilidade? É muito interessante essa questão, Carlos. A prática mais comum, eu faria referente aí à venda casada. Isso é proibido, tá? Né? É proibido, tá? Tem vedação aí legal. Então é muito importante que o consumidor saiba que nesse processo de portabilidade ele tem o direito de recusar qualquer incentivo, qualquer produto, qualquer plus que a instituição, que quaisquer das instituições ofereça a ele. E aí eu vou dar um exemplo muito breve. Por exemplo, para se portar o crédito, a dívida para a segunda instituição bancária, visando a princípio uma redução dos juros, esta segunda instituição bancária, ela não pode, por exemplo, exigir que o cliente abra nela uma conta bancária, porque configuraria venda casada, salvo se na modalidade original do contrato, se aquele contrato realizado no banco originário, se naquela modalidade previa, por exemplo, débito em conta corrente. Então, ficar muito atento, inclusive, a seguros, que seria um outro bom exemplo. 1 minuto para encerrarmos o programa. Considerações finais, desembargador. Olha, a portabilidade é um arremedo que o legislador tem encontrado no sentido de proteger o consumidor em razão da revogação da Lei 4.595 e da falta de regras legais para disciplinar o sistema financeiro nacional. O senhor agora? Eu diria que o consumidor ficar muito atento
a parte documental de qualquer proposta de crédito, qualquer proposta de empréstimo. Negociou, obteve uma proposta, documentar, trazer no papel até para fundamentar uma eventual ação judicial. Muito obrigado aos senhores pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Nós conversamos com o desembargador Antônio Bispo, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e com o advogado Rômulo Brasil. Fale conosco pelo e-mail viajustiça@mais.com.br e até o nosso próximo encontro.